Oi pessoal, eu sou a Carolina. Hoje a gente veio aqui com o nosso primeiro episódio do Cavalo em Companhia para falar de um assunto sério, um assunto que foi bastante abordado agora nessas 2 últimas semanas em Araras, que foi a situação de maus tratos envolvendo o Araras Rodeio Music, que aconteceu aqui, tanto maus tratos envolvendo os touros na parte da prova de montaria, tanto quanto envolvendo também a prova dos 3 tambores envolvendo os cavalos. E quem vai trazer um pouquinho mais desse assunto pra gente, mais conhecimento, é a minha parceira Michele Teixeira, que vai falar um pouquinho mais sobre esses cuidados que a gente tem que ter, essa responsabilidade com os animais. Fala pessoal, boa tarde. Isso mesmo, Carol. Eu queria aproveitar a oportunidade, para agradecer à Câmara Municipal, ao presidente da Comissão de Proteção aos Animais, e o vereador Apolar e a vereadora Ana Júlia, que me convidaram, para fazer parte aí da fiscalização do Rodeio de Araras, que aconteceu no último final de semana. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu pude acompanhar, juntamente com o pessoal da comissão, 3 dias de rodeio e 2 dias de prova, de 3 tambores. E como tá veiculando ali pelas redes sociais alguns vídeos de maus tratos, foi constatada, assim, pela comissão várias irregularidades durante o evento. Uma delas é esse vídeo aí de uma pessoa dando choque no boi, pauladas, no lombo do boi, para o boi mudar de brete. E infelizmente uma situação lamentável, de uma pessoa totalmente despreparada para trabalhar com o animal. E também durante a prova de tambor, dos 3 tambores, constatou-se algumas irregularidades, principalmente no regulamento, que estava omisso quanto ao uso de espora, qual tipo de espora, sobre o uso de chicote, de reio, a quantidade de reiada que poderia dar durante o percurso. Então o regulamento não previa essa regra, não previa essa regra. E eu constatei um abuso do uso do reio, O cavaleiro ali, ele acha que ele dando aquela reada no cavalo vai fazer com que o cavalo aumente a sua velocidade para ele poder ganhar a prova e fazer o percurso em menos tempo. Mas o cavalo, ele está entendendo aquilo como uma punição. Ele entrou na pista, ele está rodando, ele está fazendo tudo certo. De repente ele recebe uma quantidade de reiada ali, ele fica confuso, ele não sabe o que ele fez, se é uma punição, e isso gera um desconforto, gera um estresse muito grande no cavalo, E aí, diante disso, eu queria estar falando um pouquinho das 5 liberdades dos animais. Isso daí não é só aplicado aos equinos, não, tá bom? Isso daí é nos animais como um todo. A primeira liberdade é que o animal ele tem que estar livre de fome, livre de sede e de uma nutrição ruim. Ele tem que estar livre de dor, de doenças. Ele tem que estar livre de desconforto, de medo, de estresse, e ele tem que ser livre para expressar o seu comportamento natural. Ou seja, o exemplo cavalo, que é o objetivo aqui do nosso canal, falar sobre o cavalo. O animal de esporte, que é o que a gente trabalha, ele tem aquele momento que ele tem que ficar no piquete, solto com os outros animais, grameando, espojando, correndo, brincando, Ele tem que estar ali em bando, porque a essência do cavalo é viver em bando. Então a gente não pode privar os animais de nenhuma dessas 5 liberdades. Porque se a gente violar uma dessas 5 liberdades, vai estar incorrendo em crime de maus tratos, muitas vezes em crime de omissão, quando a gente sabe que o animal está doente,
e a gente não faz nada. A gente sabe que aquela alimentação é ruim e a gente não faz nada para mudar, sabe? Então isso é maus tratos, isso é crime, tá? O Código Penal, ele tem alguns dispositivos que trata sobre isso e também tem leis federais também falando sobre os maus tratos, a punição, pena de multa e até mesmo a prisão do agressor, tá bom? Então, a gente que tem animal, a gente tem que sempre zelar pelo melhor para ele, né? Se a gente vai assumir essa responsabilidade de cuidar de um animal, de comprar, de adotar um animal, a gente tem que saber o risco e a responsabilidade que envolve tudo isso. Porque o cavalo, ele é um ser senciente, ou seja, ele é um ser dotado de consciência. Ele tem a percepção de saber tudo que está acontecendo ali do redor dele, né? Ele é dotado de emoções, ele é dotado de sentimentos, e tanto no aspecto positivo quanto negativo. Tristeza, alegria, dor, prazer. Ele sente tudo. Então não é porque ele é um animal, é um cavalo, um bicho grande, um bicho forte, que ele tem que ficar na chuva, que ele tem que ficar exposto ao frio, né? Que ele tem que... ele vai comer a hora que eu levar a comida para ele, a ração que eu levar, não importa o que ele faça, se ele é um cavalo de passeio, se ele é uma égua na fase de reprodução, se ele é um potro ou se ele é um atleta de performance. Não, ele vai comer sempre a mesma ração, a mesma porcentagem de proteína. Então a gente tem que ter esse cuidado e realmente assumir a responsabilidade de quando a gente adota ou a gente compra ou a gente se habilita a cuidar de um animal, tá? Então, as 5 liberdades têm que ser respeitadas, sim. Fiquem atentos, pessoal. Fiquem atentos, porque maus tratos é crime. Obrigada, até a próxima.